Olá pessoal, hoje a gente vai falar como montar uma carteira de renda passiva. Esse conteúdo eu ia falar só semana que vem, mas como foi um pedido do Mauro, e amigo sempre tem prioridade, né? Vamos lá, mas se você não é o Mauro, fica aí, porque você vai gostar desse conteúdo. Então a primeira pergunta que você deve fazer é o que é renda passiva? Renda passiva é uma renda na qual você não precisa trabalhar para receber esse dinheiro. Aqui eu selecionei 6 ativos que vão proporcionar essa renda. Então vamos olhar cada um deles. O primeiro ativo que eu selecionei é a renda fixa. Aí você vai falar, pô, mas os juros estão na mínima histórica. É verdade, só que é a forma mais segura de você investir. Então você abre mão um pouco do ganho para ter maior segurança. Então faz sentido na sua carteira você ter alguns ativos de renda fixa. E quais seriam eles? O primeiro que eu recomendo é o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto são títulos públicos vendidos para pessoas físicas, né? O mínimo que você vai aplicar para comprar uma cota de um título público é R$ 30 ou 0,01% do valor do título, que for maior. Ele é garantido pelo próprio Tesouro Nacional, ou seja, é a melhor garantia que você tem no país, já que o governo imprime dinheiro, então não vai faltar dinheiro para te pagar. Tem basicamente dois tipos, o pré-fixado e o pós-fixado, sendo que o pós-fixado ele está sempre atrelado ao IPCA ou à Selic. A gente vai observar cada um deles. E os títulos ainda podem ser com pagamento de juros semestrais ou sem pagamento de juros. Observando aqui os títulos do Tesouro Direto, a gente vai ver vários tipos, né? Os primeiros aqui, os pré-fixados, né? Os pré-fixados, ele tem um risco maior que o pós-fixado, pois ele te paga um valor fixo. Por exemplo, a gente olhar aqui o Tesouro Pré-fixado 2026, ele está pagando 7,50% ao ano e nada mais, independente de quanto tiver a inflação. Então, se por acaso a inflação subir, né, e até ultrapassar esse valor, você vai estar perdendo dinheiro. Então, existe esse risco. Por isso, o título pré-fixado ele costuma pagar um pouco mais do que o pós-fixado, para compensar o risco. Mas de quais ativos a gente estaria falando aqui do Tesouro Direto? Basicamente, aqueles que pagam juros semestrais. Não são eles as melhores opções para se investir no longo prazo. Porque para o longo prazo é melhor você deixar que os juros renda sobre juros e isso faça seu capital aumentar. Mas quando você está na parte que você quer receber a renda, é neles que você vai investir. Então, no título pré-fixado aqui, com juros semestrais em 2031, eu tirei esse print agora na sexta-feira, ele está pagando 7,76% ao ano. Então, ele vai te pagar em duas parcelas. A gente tem ainda no pós-fixado, Tesouro IPCA, pagando aqui IPCA mais 3,56%, com vencimento em 2030. E se a gente olhar a linha de baixo, Tesouro IPCA, juros semestrais para 2040, ele vai pagar mais, IPCA mais 4,26%. E de 2055, um pouquinho mais ainda, IPCA mais 4,46%. Por quê? Porque, teoricamente, quanto maior o prazo, aumenta um pouco o risco, então ele tem que te compensar de alguma forma. Por isso que quanto mais longo o título, mais você recebe. Então essa é a primeira forma de rendimento que eu recomendaria para você montar uma carteira de renda passiva. Vamos para o segundo. A segunda forma é você comprar uma debênture, né? Enquanto que o Tesouro Direto é um título público, a debênture é um título privado emitido por uma empresa para ela se financiar. É importante saber que ele não é garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC garante um CDB, um LCA, uma LCI, um RDB e outros mecanismos, poupança, valor na sua conta corrente, etc. Mas ele não garante uma debênture. Quem garante a debênture é a própria empresa que emitiu. Então, se a empresa vier à falência, você pode perder aquele dinheiro. Ele vai entrar na massa falida, né? E você vai receber apenas junto com os credores, com todos os demais credores. Normalmente, quando eu falo isso, a pessoa fala, pô, eu nunca vou investir uma debênture, né? Mas pensa bem, se a empresa for um grupo Pão de Açúcar, a Vale ou uma Petrobras, o risco não é o mesmo, né? Se você tem uma empresa grande que você confia, você analisa os balanços, normalmente essa debênture vai valer a pena.
Então, você fica de olho. E outra coisa importante saber é que a debênture ela paga mais do que o Tesouro Direto. Ora, se você tem um risco maior investindo numa empresa, ela tem que te remunerar melhor, senão você compraria apenas Tesouro Direto. Vamos dar uma olhadinha nesses pagamentos aqui. Eu fui no site da Isinvest e tirei aqui alguns prints de debêntures, né, para a gente dar uma olhada como é que elas estão pagando. Então, se a gente olhar a primeira, é da concessionária Raposo Tavares, ela tem um rate ruim, é de B-, e ela está pagando IPCA mais 4,50% para vencimento em 15/12/2024. Então veja bem, IPCA mais 4,50%. Se a gente voltar aqui e olhar o Tesouro Direto, o que estaria pagando para 2024? A gente não tem exatamente esse prazo, mas tem um Tesouro Direto com IPCA para 2026, 2 anos depois, ou seja, quanto maior o tempo, maior o risco, como eu já expliquei. Ele está pagando apenas IPCA, mostrando aqui para vocês, IPCA mais 2,97%. Ou seja, o Tesouro Direto está pagando menos, como era esperado, do que uma debênture, certo? Então, a debênture é outra forma de renda fixa que eu recomendo ficar de olho. Né? E você vai montar sua carteira como? Tem debêntures que paga mensalmente, que é mais raro. Tem debêntures que paga trimestralmente, que também não é tão comum, e o mais comum é semestralmente. Então, quando você vai montar um tesouro direto, uma debênture, você vai procurar não casar. Tesouro direto, por exemplo, você tem tesouro direto com vencimento em janeiro e julho, e tem tesouro direto com vencimento em fevereiro e agosto. Então, você vai comprar esses tesouros diretos descasados. E a debênture você vai fazer a mesma coisa, vai procurar não casar com o tesouro direto. Então, como eu falei, as debêntures têm normalmente pagamento trimestral ou semestral, né? E outra coisa que você vai procurar são as debêntures incentivadas. Vocês têm as debêntures normais, que pagam imposto de renda, e as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas têm esse nome porque ela tem alguma importância social. Normalmente ela está ligada à área de infraestrutura. Você construir uma rodovia em um local primordial para o governo, uma ponte, etc. Isso tem uma importância social tal que o governo isenta quem investir nisso do imposto de renda, certo? Então essas são as melhores debêntures para se investir, e são aquelas que eu recomendo. Em seguida, o que a gente vai olhar? Os nossos conhecidos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários eles geram essa renda que normalmente é mensal. Então, fundo imobiliário gera renda, que é o que nos interessa, e quase todos os fundos imobiliários eles geram essa renda mensalmente. Quais são as vantagens de você investir em um fundo imobiliário comparado com um imóvel, por exemplo? Então, a primeira coisa é que necessita-se de pouco dinheiro para investir. A maioria das cotas de fundo de investimento imobiliário custa R$ 100 ou 100, cento e poucos reais. Enquanto se você for comprar um imóvel, você vai ter que ter muito mais capital, pelo menos aí provavelmente uns R$ 100.000. A segunda vantagem é que você pode vender apenas as quantidades que você queira. Vamos supor que você tem 100 mil em fundo de investimento imobiliário e você precisa de 50 mil para pagar alguma coisa. Você pode vender apenas o necessário e quitar essa dívida sua. Já no imóvel, você não pode vender uma sala, vender metade do imóvel. Você teria que se desfazer do imóvel inteiro para recuperar seu capital. Outra vantagem é que existe um administrador, gestor profissional para cuidar dos imóveis. Você não precisa se preocupar com isso. Mas uma vantagem é que é fácil diversificar para diminuir o risco. Então você pode comprar várias cotas de vários fundos diferentes, que têm imóveis diferentes, inquilinos diferentes, e assim diminuir o seu risco. Enquanto se você tiver apenas um imóvel, se o inquilino sai de lá, você fica sem sua renda. E os fundos de investimento imobiliário, eles têm também uma renda maior do que os imóveis em geral. Além disso, os fundos de investimento imobiliário apresentam menor risco de inadimplência por ter um inquilino qualificado. Então, por exemplo, tem fundos que têm a Volkswagen como inquilino, Grupo Pão de Açúcar e assim por diante. Então, são inquilinos que nós, pessoas de classe média, não conseguimos ter se a gente tiver um imóvel. A gente vai ter pessoas, normalmente classe média, até com um rendimento menor que o nosso. Além disso, os fundos de investimento imobiliário eles conseguem comprar imóveis de alta qualidade,
a preços acessíveis, né? Você vai ver que tem muitos fundos que tem prédios na Faria Lima, o local, o metro quadrado mais caro do país. E você comprando cota desse fundo, você tem uma fraçãozinha disso aí. É, outra vantagem é que os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda e você não lida com a burocracia nem pagamento de impostos, né? Que você, se tivesse um imóvel, teria que pagar no final do ano, né, o imposto de renda sobre isso. Além disso, você tem alta liquidez, porque você vende a sua cota na bolsa, né? Tem toda hora gente comprando e vendendo. Então é mais ou menos fácil você vender. Se você fosse vender um imóvel, quanto tempo você levaria, não é? E a vacância em uma unidade, ela é compensada pelas demais unidades. Então, se você tem um andar num prédio e você tem 5, 6 inquilinos, se um inquilino sair daquele imóvel lá, os outros continuam pagando normalmente. Esse é um estudo da Infomoney, né, ele estudou em 2019 como é que foram, na média, a renda dos fundos de investimento imobiliário comparado com os imóveis. Os fundos de investimento imobiliário estão em azul e em laranja estão os imóveis, né? Então a gente verifica que, na média, os fundos de investimento imobiliário pagaram aí em torno de 1,5% a mais do que os imóveis mensalmente. Outra forma de você ganhar renda, né, é justamente o que eu estava falando, o imóvel. Pô, mas você não acabou de mostrar uma série de vantagens do fundo imobiliário em relação ao imóvel? Sim, mas a gente tem que considerar dois perfis aí que existem, né? O imóvel, como eu falei, você vai receber o aluguel dele, né? Isso todo mundo sabe, não preciso explicar. Então, uma renda mensal, né? E normalmente a pessoa vai investir em imóveis se ele não se sente muito seguro para investir em fundo de investimento imobiliário. A pessoa quer que esteja registrado no cartório aquele imóvel no nome dele, como se isso fosse mais seguro do que ter uma cota. Que quem estuda sabe que não é. Então, assim, existe uma preferência pessoal para investir em imóvel. E segundo tipo de investidor em imóvel é aquele conhecedor do mercado. Aí já é uma situação totalmente diferente. Então, a pessoa conhece o mercado, sabe que investir nessa região, por exemplo, da periferia, ou a prefeitura vai fazer um saneamento básico, vai dividir em loteamento ali, vai colocar iluminação, e o valor do imóvel que ele compra em 3 anos vai duplicar. Então, uma renda de aluguel que ele vai receber hoje R$ 500, daqui a 3 anos vai estar 900. Nenhum fundo de investimento imobiliário vai dar esse ganho em tão pouco tempo. Então, se a pessoa é conhecedora do mercado, aí já é outra situação, né, e vale a pena investir em imóvel. Olhando mais um pouco nosso portfólio aqui, a próxima opção são as ações. Então, como é que a gente vai ganhar dinheiro com as ações? Né? Ações são títulos de empresas, né, abertas no mercado. E a gente quer receber os dividendos de ações. Então, as empresas pagam periodicamente, esse período depende, cada empresa é diferente, elas pagam periodicamente dividendos, que costuma ser pelo menos 25% do lucro da empresa. Pode ser mais ou menos. Como é que a gente vai montar uma carteira de ações? A gente vai pegar empresas de setores diferentes para diminuir o risco. Vamos escolher empresas boas pagadoras de dividendos e vamos fazer um balanceamento dos pagamentos. Como é que é esse balanceamento dos pagamentos? É simples. A gente vai olhar várias empresas, né, e ver quando que elas pagam. E a gente vai tentar homogeneizar o recebimento. As duas primeiras empresas aqui são o Itaú e o Bradesco. Os bancos pagam normalmente mensalmente, o que é raro. Na verdade, é exceção, apenas os bancos fazem isso. Então, escolhendo ações de banco, a gente pode ter uma renda mensal. Eu peguei ainda aqui como exemplo Itaúsa, que é a controladora do Banco Itaú, a Metal Leve, de siderurgia, a Sanepar, que é a empresa de saneamento lá do Pará, CCRO, que é uma concessionária de rodovias, a Engie, que é do setor elétrico, o Odontoprev, que é do setor de saúde dentária, né? A B3, que é a própria Bolsa de Valores, que tem as ações dela aberta, a Rente, que é a Localiza, uma empresa de aluguel de carro, a VEG, que constrói motores, a Fleury, que também era da área de saúde, diagnóstico médico, basicamente, e o IRB, que é um instituto de resseguros, estão na área de seguros. Então, fiz uma diversificação aqui, quero dizer que nenhuma dessas ações é recomendação de compra nem nada, apenas fiz uma seleção aqui para exemplificar o que eu quero dizer.
Então, você pegando os pagamentos dessas empresas e colocando um gráfico, você vai conseguir enxergar uma distribuição ao longo do tempo e tentar casar aí para você receber todo mês um dinheirinho. E assim você vai montar sua carteira de renda passiva. Então, fechando aqui a nossa composição, né, a gente vai falar o que? Da parte previdenciária. Né? Quando você se aposentar, provavelmente você vai receber um valor ainda do INSS, e se você fez uma previdência privada, uma complementaçãozinha. Então, somando tudo isso aí, você vai ter uma certa segurança de recebimento. E a parte de ações, renda fixa, imóvel, fundos imobiliários vai complementar a sua aposentadoria. É importante dizer, se as pessoas não perceberam, que é o seguinte: quando você investe em fundos imobiliários, você compra aí, tem uma carteira de 15 ativos e tal, você tem vários inquilinos diferentes, vários imóveis diferentes. Se você tem uma carteira de 15 ações, você tem 15 empresas diferentes. Então, assim, você está bem diversificado em termos de pagamento. Meu pai costumava me incentivar para virar funcionário público, que era a coisa mais segura na hora de se aposentar, etc. A gente viu agora o caso no Rio de Janeiro, né, quando Sérgio Cabral saiu e acabou sendo preso, né, pela corrupção lá. Os funcionários do Rio de Janeiro chegaram a ficar 6 meses sem receber. Imagina quem só tem essa fonte de recebimento, a situação desesperadora dessas pessoas. Então é importante vocês pensarem quando vão montar uma carteira, seja previdenciária, ou seja, até antes disso, se você tiver a sorte de ter um bom salário, juntar um bom dinheiro e receber uma renda passiva suficiente para te sustentar, que você pense na diversificação. Esse é um conceito chave. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. E a gente fica por aqui, meus amigos. Aquele abraço.